E aí, galerinha, salve, salve, Léo Gonçalves mais uma vez. Vamos para a parte 3 dessa aula aqui, né, gente? Hoje é dia de isomeria óptica, a terceira isomeria aqui, tá? Que termina a isomeria espacial ou estereoisomeria e fecha todo o conteúdo para a gente de isomeria aqui, tá? Então, é um tipo de isomeria espacial que tem como objetivo, né, estudar o comportamento de moléculas que apresentam assimetria, ou seja, que não se sobrepõem umas às outras. Moléculas que não são sobreponíveis, ou seja, moléculas assimétricas, podem ser comparadas à mão direita e sua imagem especular. O que ele quer dizer aqui para a gente, pessoal? Você sabe que se você levantar a sua mão direita na frente do espelho, vai refletir a sua mão esquerda e vice-versa. Por quê? Porque elas são assimétricas. Agora, tentem colocar uma mão sobre a outra. Elas não se sobrepõem. Dorso de palma da mão de uma sobre o dorso da outra, tá? Aí você vê que não sobrepõe, os dedos não se encaixam ali. Isso explica também porque o tênis do pé direito não entra no pé esquerdo e vice-versa, porque eles são assimétricos. Tá? Esse fenômeno só é possível, gente, graças à presença de carbonos quirais, ou assimétricos, ou centros ativos. O que é que são carbonos quirais, gente? Né? É um carbono onde os 4 grupos ligantes devem ser diferentes. Olha ali, ó, R1 diferente de R2, diferente de R3, diferente de R4. Eu não falei átomos, gente. Grupo. Então, é tudo que vem após aquele carbono ali, tá? Grupo. Então, pode ser um outro átomo de carbono ali, no R1, no R2, mas não poderiam ser, por exemplo, 2 radicais metil. Poderia ser um radical metil e um radical etil. Se você analisar o todo, eles são diferentes, tá? Então, é o grupo ligante e não o átomo. Então, isso é um carbono quiral. Então, toda vez que eu tenho a presença de carbonos quirais, surge esse fenômeno de assimetria, o que gera a isomeria óptica para a gente. Bom, esses isômeros devem ser imagem especular, mas não podem ser sobreponíveis. Eles são reconhecidos através do desvio da luz polarizada. A luz da sala da sua casa ela não é polarizada. Por quê? Porque ela ilumina toda a região que você está aí. Certo? Dá um exemplo de luz polarizada, Léo? Simples. Nós temos como exemplo de luz polarizada um laser. Aquele laser que o professor pode utilizar para indicar a posição de algum data show, né? Ou que alguns torcedores levam erroneamente para o estádio e botam na cara dos goleiros. Ela vai em um ponto, ela é polarizada. Então aqui eu tenho o efeito, gente, ó, a mão esquerda sobre a mão direita. Elas não são sobreponíveis, tá? Uma não sobrepõe a outra ali. Observe que eles não se encaixam. Trazendo para as nossas moléculas, você vai ter isso aqui, ó. Você tem ali, ó, um carbono ligado a um flúor, um hidrogênio, um cloro e o bromo. Se você botar ele de frente para o espelho, olha como é o reflexo dele. Tá o reflexo oposto, né? Mas quando você tenta sobrepor a sua molécula, olha lá, como não encaixa, né? Observe que os bromos e os hidrogênios ali não estão se encaixando. Então eu tenho aí o surgimento de 2 compostos diferentes, que é o que nós chamamos de isômeros ópticos, tá? Vão surgir os meus isômeros ópticos aí. E eles são reconhecidos pelo desvio da luz polarizada. Por que é isômero óptico? Porque eu preciso enxergar. Eu tenho que ver para que lado ele desvia essa luz polarizada. Ok? Bom, isômeros capazes de desviar a luz polarizada são considerados opticamente ativos e chamados de enantiômeros. Ok? Também podem ser chamados de antípodas ópticas ou enantiomorfos. A molécula de um composto orgânico que é capaz de desviar a luz para a direita é denominada destrógira, destro, ó, lado direito. Já a molécula do composto orgânico que é capaz de desviar a luz para a esquerda é denominada levógira. Levo, né, vem do left em inglês, que é a esquerda. E o gira, né, vem de girar.
o lado que ele gira a molécula. Como você pode ver aqui, ó, o L e o D são abreviações de levógera e destrógera. Você tem uma molécula que desvia a luz polarizada para a esquerda, né? E a outra que desvia a luz polarizada pela direita. Então, elas vão ter essa característica aí, ok? Então, são os meus enantiômeros. Um que desvia a luz para a direita e o outro que desvia a luz para a esquerda. E aí suas propriedades são distintas, gente, né? Seus pontos de fusão, pontos de ebulição, densidades, a ação deles, né, é diferente. E aí uma curiosidade aqui, ó. O enantiômero D também pode ser chamado de R, do inglês right, que significa direita. Já o enantiômero L pode ser chamado de S, do latim sinistro, que significa esquerda, tá? Então, gente, se você é uma pessoa que escreve com a mão esquerda, saiba que você é uma pessoa sinistra, tá? Porque em latim, sinistro quer dizer esquerda. Então, são designações. O Enem, no ano de 2014, uma questão, ela tratou como R e S. R é da direita, S é o que desvia a luz para a esquerda. Eles podem usar também, gente, o símbolo mais e menos aí, tá? Vai aparecer em algum canto aqui para vocês aí explicando quem é o mais, quem é o menos. Ok? Continuando aqui, ó, todo composto orgânico que apresenta um carbono quiral automaticamente apresenta uma molécula destrógera e uma molécula levógera. Porém, se um determinado composto orgânico apresentar mais de um carbono quiral, temos que utilizar a fórmula proposta pelo cientista Van't Hoff para definir o número de moléculas destrógeras e levógeras. Cálculo, mas é um cálculo simples. Aqui, o número de estereoisómeros opticamente ativos é igual a 2 elevado a N. N, gente, é o número de carbonos quirais que você tem ali. Então, por exemplo, se você olhou a sua cadeia e você achou 4 carbonos quirais, 2 elevado a N. 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, aquela molécula apresenta 16 configurações ópticas, tá? 16 isômeros ópticos. Ah, se tivesse 6, então ia ser 64? Exatamente. Teriam 64 isômeros ópticos, tá? E aí, gente, surge um conceito aqui pra gente que é o seguinte, ó, mistura racêmica. O que é isso? É a mistura onde os isômeros opticamente ativos são encontrados na mesma proporção. Nessa mistura, eles são chamados de racematos. E a mistura racêmica, gente, sempre é metade, os racematos, sempre é metade do número de isômeros ópticos, tá? Lembrando que se os meus isômeros ópticos estiverem em mistura racêmica, ou seja, em mesma proporção, a atividade óptica é nula, tá? Para eu ter atividade óptica, eu preciso ter, por exemplo, 51 do S e 49 do R, porcentagem, tá? Não posso ter 50%, senão a atividade óptica eu não consigo reconhecê-los. Na forma de mistura racêmica, você não consegue reconhecê-los, tá? Agora, se não tiver... Então, se você tem 16 isômeros opticamente ativos, você vai ter 8 racematos, 8 misturas racêmicas, né? Sempre é metade. O que é isso de diastereisômeros? Vamos lá. Esses isômeros não são imagem especular um do outro. E eles realizam o desvio da luz polarizada em ângulos diferentes. Ó, observem aqui, gente. Vamos olhar para o composto A. O composto A tem 2 carbonos quirais, que são os 2 carbonos centrais ali. Então, 2 elevado a N, 2 elevado a 2, 4. Então, vamos ter aí 4 carbonos, 4 isômeros opticamente ativos, certo? O A, o B, o C e o D. Aí eu pergunto para você, gente, se você colocar um espelho de frente ao A, reflete quem? Você tem que me dizer que é B. Beleza, então A e B são enantiômeros. Se você colocar um espelho de frente para C, você tem que me dizer que D é a imagem especular dele, né? Um vai refletir o outro. Então, A e B, C e D, são enantiômeros entre si. A com B, C com D. Porém, gente, se você olhar a forma molecular dos 4, é a mesma. Então, A é isômero de C, A também é isômero de D. Assim como B é isômero de C,
e como B isômero de D. O que acontece é que eles eu não posso chamar de enantiômeros. Eu vou chamá-los de diastereoisômeros, que é o quê? Isômeros opticamente ativos, mas que não são imagem especular. Então aqui, ó, eu tenho eles. A e B, enantiômeros. C e D, enantiômeros. A e C, diastereisômeros. Não são imagem especular, mas têm a mesma fórmula molecular, sendo isômeros. Diastereisômeros, pessoal, só surge se você tiver 2 carbonos quirais em diante. Beleza? Então, chegamos aqui ao fim da nossa aula de isomeria. Passamos por todos os casos. Então, valeu aí. Até mais.